Aqui com a gente, todas as suas explicações. Um bom dia, até a próxima. Conversamos agora com o advogado criminalista Flávio Uchoa e agora a gente vai acompanhar uma explicação para a gente entender ainda mais por que Deolane Bezerra conseguiu deixar a prisão e ficar aí deixar a cadeia, no caso, e ficar em prisão domiciliar. Um vídeo também que está tendo uma grande repercussão nas redes sociais do advogado Auri Lopes Júnior, trazendo aí toda a fundamentação jurídica, ele que há alguns dias já tinha previsto que Deolane logo sairia da cadeia. Vamos então acompanhar agora na sua tela. Bom dia, pessoal. Segunda-feira agitada. Parei de trabalhar para vir aqui porque depois que saiu aquela informação, aquele meu vídeo foi publicado no site, né? Até eu choquei, né? A quantidade de gente nova começou a me seguir, mas me diverti muito no domingo lendo os comentários e, claro, a imensa maioria das pessoas que já me conhecem, até queria agradecer o meu exército de defesa que entraram em campo para dizer, olha, o Auri não precisa de like, não precisa de engajamento, e realmente não precisa. Fiz aquele comentário da Deolane porque me interessa a questão processual, como eu sempre faço, vocês que já conhecem meus livros e tudo. Mas foi interessante ver gente que nunca ouviu falar do meu nome, porque não era da área do direito, fazendo comentários ridículos, né? Mas foi muito engraçado. Só que muita coisa interessante surgiu ali. Primeiro que a Deolane acabou de ser solta, na mesma linha do que eu já tinha falado, ou seja, prisão domiciliar, monitoramento, né, tornozeleira, não pode entrar em contato com os demais investigados, o que é normal, e não pode se manifestar por meio das redes sociais. Que eu falei já que, aspas, a forma, o modus operandi seria via rede social, era normal que tivesse algum tipo de restrição em relação a isso. Então, tudo dentro do previsível. O que eu queria chamar a atenção? A mãe dela não foi solta ainda, acho que vai ser solta. Processualmente, qual seria o caminho? Bom, deve ter um HC só para a mãe dela, a situação é similar, ou então, lembrem do artigo 580 do CPP, que é o pedido de extensão, que pode ser feito sempre. Inclusive, alguém me perguntou, mas e o caso do Nego Di? Eu comento aqueles casos que me dá vontade, entendeu? Mas a situação do Nego Di parece que é muito similar também, no sentido da falta de necessidade dessa prisão cautelar. Mas, vamos ao ponto. Deolane é solta, a mãe deve ser solta ao longo do dia, acredito eu, não vejo motivo maior para manter presa, as mesmas condições provavelmente. Em tese, o artigo 580 seria possível, mas um ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Muita gente me questionou, mas tinha que prender naquele momento para a polícia poder trabalhar. É interessante isso. Vamos recordar o princípio da provisionalidade das prisões cautelares. Existe o princípio da provisoriedade, que as prisões cautelares têm que ter curta duração, aí vem toda a minha discussão e tudo que eu já escrevi sobre prazo razoável, que é a provisoriedade. Prisão preventiva tem que ter uma curta duração, infelizmente no Brasil se prolonga, mas ao lado dele nós temos a provisionalidade, que é o que eu queria falar hoje. As prisões cautelares, elas são situacionais, elas tutelam uma situação fática de perigo. Então, é muito normal que a polícia faça uma investigação, e aí quando deflagra a fase ostensiva, pede a busca e apreensão, a quebra do sigilo bancário, o que for, telemático, e uma prisão. Para quê? Para garantir a possibilidade de ter acesso à prova. Então é uma prisão que serve para a coleta da prova, para que a polícia possa ter acesso a telefones, computadores, enfim, a prova digital, que é o meio mais usado hoje em dia. Então, a tutela é essa necessidade de coleta da prova. Uma vez colhida a prova, não há mais necessidade de manter a prisão. Então, em suma, a provisionalidade é o caráter situacional das cautelares e é o princípio que vai informar exatamente essa natureza de tutelar uma situação fática que, uma vez resolvida, uma vez colhida a prova, não há mais necessidade de ser preso e a pessoa pode ser solta. Então nós temos lá provisoriedade, curta duração, provisionalidade, situação fática, o caráter excepcional das cautelares, que é o princípio da excepcionalidade. A cautelar é a última ratio do sistema, por isso que o 319 tem que ser sempre utilizado para evitar a prisão, porque a regra é a liberdade, reservando a prisão preventiva para situações extremas em que ela é estritamente necessária. Então, em suma, se você está tutelando a prova, colhida a prova, pode e deve soltar mediante cautelares diversos, etc. É o que está se fazendo aqui. Com relação ao risco de fuga, podemos tutelar o risco de fuga com monitoramento, restrição de passaporte, proibição de sair da cidade e outras formas. O que eu quero demonstrar e dizer é o que eu já falo nos meus livros há décadas. Cautelar, prisão preventiva, última ratio,
é preciso observar a base principiológica, vamos ler os princípios que regem as prisões cautelares: excepcionalidade, provisoriedade, provisionalidade, jurisdicionalidade, então isso é fundamental. O contraditório também, quando possível, 282, sabe? Então tudo isso para mostrar que o 319 tem que ter um campo de aplicação muito maior do que o da prisão. A prisão tem que ser reservada para casos extremos e a regra tem que ser a liberdade provisória, com restrições ou não, com cautelares diversos ou não. Então, em suma, Deolane solta é algo previsível, que eu já tinha falado. A mãe, provavelmente ao longo do dia, nos próximos dias no máximo. E assim tem que ser para todas as prisões cautelares. Beleza? Trato disso lá no meu livro Prisões Cautelares. Link na bio, lá no site tem os livros. Auri Lopes Júnior, então, trazendo aí essa